One, two, three. História de quando minha melhor amiga vazou fotos íntimas minhas dentro da minha casa. Essa história é real e aconteceu com uma seguidora que pediu pra expor essa menina. Eu gostava muito dessa garota. Ela era literalmente minha melhor amiga, porque eu me identifiquei de cara com ela quando mudei de escola. E eu tava me sentindo muito sozinha por não me dar bem com ninguém. Por mais que a gente se conhecesse há menos de um ano, eu me identificava muito com ela. Contava tudo pra ela e fazia de tudo por ela e pela nossa amizade. E com isso, ela começou a frequentar muito minha casa. Mas uma coisa estranha é que desde o momento que meus pais bateram o olho nela, eles não gostaram dela. Mas eu nem liguei pra isso e só achei que eles estavam assim porque eles são muito chatos. Intuição de pais nunca falha. As pessoas sempre me alertavam que essa menina não prestava, mas eu achava que era ciúmes ou inveja da nossa amizade. Um dia ela veio aqui em casa fazer trabalho. E como eu confiava muito nela, ela tinha digital no meu celular. E eu não via problema nisso. No meu celular tinha um vídeo íntimo meu que eu havia filmado há um tempo, mas eu não tinha enviado pra ninguém. Apenas deixei lá. 2 semanas depois que ela foi lá em casa, o vídeo tinha sido espalhado na escola inteira. Do dia que eu fui presa no aeroporto saindo do Brasil. Eu ia fazer uma viagem com 2 amigas minhas, a gente nunca tinha ido pra fora e a gente decidiu ir pra Europa e organizamos tudo. E assim, era a nossa primeira viagem internacional, a gente nunca tinha viajado pra fora e a gente era muito leiga no assunto. A ideia era fazer um mochilão e o primeiro país que a gente ia era Portugal. Chegamos com 3 horas de antecedência no aeroporto e a gente ficou rodando, fazendo compra nas lojas e tudo mais. Aí a Ana, que era uma das meninas, queria muito ir no banheiro, a gente foi, só que nesse dia tava muito cheio o aeroporto, tinha uma filinha pra poder entrar. E nisso a gente conheceu uma mulher que tava na fila, ela era super simpática, perguntou onde é que a gente tava indo. A gente falou que estava indo pra Portugal e coincidentemente ela também estava indo. E era o mesmo voo. Era a vez das meninas no banheiro, elas entraram e eu continuei conversando com a mulher até que minha mãe me ligou. Nesse momento eu fiquei muito distraída sem ver o que tava acontecendo ao meu redor. Por conta disso eu quase me ferrei. Fomos embarcar e a Polícia Federal me parou no raio-x. História do dia que eu fui presa no aeroporto saindo do Brasil, parte 2. Continuando, quando eu fui passar minha bagagem de mão no raio-x, me pararam e falaram a seguinte frase: nós constatamos que há substâncias orgânicas não identificadas na sua bagagem de mão e que essas tais substâncias tinham aparência de droga. Eles me encaminharam para uma ala da Receita Federal para eles poderem abrir minha bagagem, fisicamente poder ver o que estava lá dentro. Chegando lá, eles revistaram toda a minha bagagem de mão e eles constataram que realmente eram essas tais substâncias. E eu sabia que aquilo não era meu de jeito nenhum, não teria como eu estar com aquilo, eu fiquei indignada na hora. Entrei em desespero, porque não era meu, e eu lembrei que a única pessoa que ficou perto das minhas malas foi aquela mulher do banheiro. Eles já iam me dar voz de prisão, e eu falei que supostamente poderia ter sido essa mulher que estava no mesmo voo que eu. Já fui ligando pra minha advogada, pedi pra eles analisarem as câmeras de segurança da fila que a gente tava. Graças a Deus, eles conseguiram ver que ela realmente colocou aquilo na minha bagagem. História do dia que eu quase fiquei com Justin Bieber. Sim, isso realmente aconteceu. Bom, isso foi em 2010, na época eu tinha uns 15 anos. E eu pedi como presente de aniversário pros meus pais uma viagem pra Paris. Porque era meu sonho conhecer a Torre Eiffel e tal. E tudo começou quando o Justin anunciou sua turnê mundial. Eu nem era fã dele, só sabia quem era porque também não sou uma alienada, né? Mas também não era uma maluca que fazia de tudo por ele. Eu fui com a minha prima e nós ficamos hospedados em um hotel super conhecido. Tipo, vários famosos já ficaram lá. E ela era super fã do Justin. Aí ela descobriu que ele ia fazer um show na cidade que a gente estava. Nossa, ela surtou, juro. Enfim, um dia nós saímos pra fazer algumas compras e quando chegamos no hotel tinha muita gente lá na porta, gritando e tal. E eu fiquei sem entender. Eu tava super cansada e a única coisa que eu queria era deitar na minha cama. Mas aí minha prima disse: você não percebeu? Tá todo mundo gritando o nome dele. Eu não acredito nisso. Aí eu falei: dele quem, gente? Do que você tá falando? E ela respondeu: do Justin, sua burra. Ele tá hospedado no mesmo hotel que a gente. Eu fiquei sem acreditar. Eu não gostava dele nem nada, mas foi super legal ficar sabendo daquilo. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu quase fiquei com o Justin Bieber. Continuando com a história, nós saímos do meio da multidão e conseguimos entrar mostrando o cartão do quarto. Subimos e eu tomei um banho e fui pedir algo pra comer. Naquela hora já não tinha mais ninguém lá embaixo. Os seguranças conseguiram fazer todo mundo ir embora. Quando minha comida chegou, eu desci no elevador e adivinhem, quem estava no elevador? Ele mesmo. Tava o Justin e um amigo dele chamado Chris. Eles perguntaram se eu tava hospedado no hotel e eu disse que sim. Aí eles falaram que estavam indo lá embaixo pegar umas bebidas e que se eu quisesse poderia ir lá no AP deles pra gente conversar, beber e tal. Eu falei que tava com uma prima e o Chris falou: perfeito, vamos fechar um 4 a par. Não com essas palavras, né, óbvio, porque não existe essa expressão em inglês, mas foi basicamente isso que ele quis dizer. Eu não sabia se ele tava querendo que eu ficasse com ele ou com o Justin, porque se fosse com ele eu não queria não, ele era feio. Enfim, eles me passaram o número do quarto e o horário pra ir lá. Eu desci, peguei minha comida e subi pro nosso quarto. Quando eu contei o que tinha acontecido pra minha prima, ela começou a gritar e disse: nós temos que ir, com certeza. Enfim, eu comi e nós descemos pro quarto deles. Eles não sabem o que vai acontecer agora. Like pra parte 3 do dia que eu quase fiquei com o Justin Bieber. Continuando, quando chegamos lá, o Chris abriu a porta e ele ficou apaixonado pela minha prima. O esquisito é que ela ficou apaixonada por ele também.
Enfim, eles conversaram um pouco com a gente, mas depois pegaram a chave de outro quarto e deixaram eu e o Justin sozinhos. Aí a gente começou a conversar e beber, e por incrível que pareça, ele era super legal. Nós conversamos sobre tudo, a noite toda. Até rolou um clima, mas ele nunca chegava em mim. Até que na hora que ele perguntou se poderia me beijar, tocou a campainha do quarto. Era o Chris e a minha prima. O Justin falou, nossa, bem agora? E eu fiquei super sem graça. Aí nós abrimos pra eles e o Chris só queria dormir. Então eu e minha prima fomos embora. E antes da gente sair, o Justin falou, vamos nos encontrar amanhã. E eu falei, vamos sim, eu amei te conhecer. Eu e minha prima fomos dormir e no dia seguinte, quando fomos encontrar eles, eles já tinham ido embora. Foi a maior frustração da minha vida. Eu fiquei triste o resto da viagem. E a gente nem tinha trocado o telefone, nem nada. Enfim, foi isso. Depois eu voltei pro Brasil e minha vida deixou de ser um filme clichê americano. É isso. Pior trollagem da minha vida. Um belo dia acordei falando, vou fazer uma trollagem na escola. Pensei, Tadeu, eu vou fingir um desmaio pra fugir daquela aula insuportável de educação física. Me arrumei, passei perfume, pensei, se for pra desmaiar, vamos desmaiar bem, né? Quis até escolher o lugar ideal pro desmaio. Eu desmaiar no capim, perto da lata do lixo? Eu não. Escolhi a porta da cantina. Contei 3, 2, 1 e... desmaiei. Meu Deus, caiu, morreu, pega ele, quem é esse garoto? E eu pensando, ninguém conhece, achei que eu fosse mais popular. Uma garota falou, nossa, deve estar mal mesmo, ó, tá com a cara péssima. Ué, mas eu tô fingindo. Falaram assim, vou comprar um salgado e Guaravita pra quando ele acordar. Pensei, Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão, agora que eu vou desmaiar 3 vezes por semana pra ganhar esse lanchinho aí. Já na diretora, fui acordando e falando. Ô, diretora, infelizmente vou ter que faltar aquela aula do professor Roberto, que eu adoro, aquela pessoa que eu amo de paixão, mas infelizmente não tô conseguindo nem levantar, ó, tô fraco. Nem levantar tô conseguindo. A diretora falou, precisa não, Tadeu, hoje é tempo vago, o professor Roberto faltou. Mas se o professor Roberto faltou... Como é que é? Não teve educação física, desmaiei à toa. Inferno! História de quando eu me vinguei de uma amiga mega possessiva. E um spoiler, tem veneno no meio. Mas enfim, eu era amiga de uma menina e eu realmente gostava muito da amizade dela. Mas um problema era que ela era muito possessiva, não poderia ter outros amigos, sair sem ela, nada do tipo. Ela ficava realmente muito brava quando eu saía com outras pessoas sem ser ela. Até que um dia eu não aguentei, eu tava muito irritada com essa situação e a gente acabou brigando. Eu falei pra ela que ela era muito possessiva e ela tava obcecada por mim e claro que ela ficou muito brava comigo. Um tempinho passou e ela acabou entrando no meu time de basquete, no qual eu faço parte desde sempre, e ela começou a inventar rumores para todos do time que eu fazia bullying com ela. Com isso eu fui expulsa do time e os rumores não pararam por aí. Chegou ao ponto de eu perder meus amigos e até o meu namorado por conta disso. Ou seja, ela estava acabando com a minha vida. Gente, já posta a parte 2. Parte 2 da minha vingança. Como ela estava destruindo a minha vida, eu precisava me vingar dela. E foi aí que eu tive a ideia de mandar um presente de desculpas na casa dela. Nesse tal presente, tinham várias e várias maquiagens que eu tinha comprado. E eu acabei colocando uma coisinha a mais nas sombras. E assim que ela passou a sombra, o olho dela começou a inchar muito e ela começou a ficar muito brava comigo. Quando ela estava irritada, ela acabou confessando tudo que ela tinha feito, que era tudo mentira e que ela tinha feito na maldade. Porque ela era realmente obcecada por mim. E nisso eu estava gravando, então eu tinha a prova de que tudo que ela tinha falado sobre mim era mentira. Ela acabou sendo expulsa do time e eu voltei pro meu time de sempre e voltei com a minha vida normal. Mas enfim, não sei quem foi mais louca nessa história. História de quando a minha mãe viu eu e a minha amiga fazendo aquilo. Quando isso aconteceu, eu ainda era criança. Eu tava no meu quarto brincando de boneca com essa minha amiga. Até que a gente começou a ouvir uns barulhos de pessoas fazendo aquilo. E esse barulho estava vindo do quarto da minha irmã, que tinha 19 anos na época. E como criança é muito curiosa, eu fui lá, mas essa minha amiga, pra gente ver o que eles estavam fazendo. E chegando lá, a gente viu a cena, mais 18. A minha irmã estava fazendo aquilo com o namorado dela. Até que essa minha amiga teve uma ideia, da gente fazer a mesma coisa que a minha irmã e o namorado dela. Só que como eu ainda era bem criança, eu não sabia real o que aquilo significava, né? Então eu aceitei fazer aquilo. Só que o que a gente não esperava estava prestes a acontecer. Já tô postando a parte 2 e lembrando que a história não é minha, só tô contando ela pra vocês. Parte 2 de quando a minha mãe viu eu e a minha amiga fazendo aquilo. Continuando. Depois que eu aceitei fazer aquilo com a minha amiga, nós fomos pro quarto e começamos. Só que o que a gente não esperava era que a minha mãe ia chegar em casa. E ela chegou em casa e abriu a porta do quarto.
e a gente nem tinha pensado em fechar, porque a gente não sabia que era algo tão errado assim. A minha mãe abriu a porta do quarto e viu a gente fazendo aquilo. Ela não brigou comigo e nem com a minha amiga, mas eu olhei pra cara dela e vi que ela tava com um pouco de raiva, sabe? Eu não me arrependo de ter feito aquilo hoje em dia, né? Porque eu sempre tive uma quedinha mesmo pelaquela minha amiga. Tinha um cara chamado Jeff que ele nunca conseguia dormir à noite. Porque toda vez que ele ia dormir, a filhinha dele, devia ter mais ou menos 1 ou 2 anos, começava a chorar muito. Ele botava travesseiro na cabeça dele, botava música, ele não conseguia dormir. Noite após noite, a filha dele não parava de chorar. Ele tava começando a ficar louco, porque nada adiantava. Ele começou a se mudar, pensando que talvez a casa não agradasse a filha. Ele se mudou de casa várias vezes. Desde que ele matou a filha dele, toda noite ele continua ouvindo a filha dele chorar. Já faz mais ou menos uns 3 anos que ele matou a filha dele. Ele continuava ouvindo a filha chorar, mesmo depois dela morta.